A morte é o único final para a vilã. Capítulo 9. Empregadas. O olhar do mordomo tremeu, e essa foi uma visão satisfatória de se ver. Apaguei o sorriso que coloquei no meu rosto e falei em voz baixa com uma cara séria. Eu preciso apontar cada coisa. Você sabe que minha garganta dói. Esta era uma expressão usada principalmente pelos nobres de classe alta que não têm nobres de classe alta para admirar. Por exemplo, a espada do Duque do Império Eckhart, que não precisa olhar para ninguém, exceto a realeza. Eu peço desculpas, senhora. O mordomo parecia ter entendido o significado disso também. Ele se ajoelhou no chão imediatamente, como se ele ficar rígido e confidencial na minha frente agora nunca tivesse acontecido. Eu cometi um erro pela urgência em minha mente. Por favor, me perdoe. Assistir a essa cena me fez sentir revigorada. A sensação que eu tinha desde a manhã até antes de dormir estava agora coberta com a sensação refrescante. Por um breve segundo, pensei que talvez isso fosse demais para tratar uma pessoa tão mais velha do que eu, mas ainda não disse a ele para se levantar. Isso porque Penélope deve ter admirado essa pessoa que a tem ignorado nos últimos 6 anos. Acho que ficaria descontente se tivesse que enfrentá-lo por um tempo a partir de agora. Eu disse, olhando friamente para o mordomo. Claro que não acho que seja só eu que me sinto assim. Eu só podia deixar as palavras que eu realmente queria falar quando me virei de costas para ele. Então, se você tem alguma coisa que deseja realizar que me envolva, envie outra pessoa em vez de vir você mesmo. Mas, senhora, a ideia de escolher a nova empregada não era minha. Sim ou não? Eu friamente cortei sua linha. Tudo o que eu quero ouvir de você são as 2 palavras. Sim, eu entendo, senhora. O mordomo respondeu com um rosto visivelmente enrugado. Mas e o jantar? Eu não preciso disso, então saia. Tomando isso como minhas últimas palavras para ele, eu me virei sem nem mesmo ver o mordomo se levantar do chão. Logo, ouvi passos cuidadosos saindo da sala. A porta se fechou de uma maneira diferente da que foi aberta. A sala estava cheia de escuridão novamente. Senti uma onda de preocupação passando por mim logo depois, pensando no que acabei de fazer. E se ele relatar tudo ao Duque? Bem, o que ele pode fazer de qualquer maneira? Mesmo assim, não haveria nada que ele pudesse fazer. Não havia nada que eu pudesse fazer neste momento, e eu poderia repetir o que acabei de fazer uma e outra vez se fosse para ajudar a reduzir o sentimento de injustiça de Penélope. Além disso, foi apenas uma bronca com palavras. Eu não fiz barulho, joguei qualquer coisa e gritei. Você pode aumentar sua fama enquanto joga, melhorando o relacionamento com as pessoas ao seu redor. Isso mais tarde ajudou você a desbloquear os finais de todos os 5 personagens. No entanto, eu não tinha intenção de fazê-lo como eu faria no jogo real. Como eu não precisava ver todos os finais, seria um desperdício se você desperdiçasse suas emoções com pessoas que não tinham nada a ver comigo. Fama, minha bunda. Já estou ocupado tentando manter os interesses atuais dos 5 personagens para sobreviver. Tudo isso só poderia ser feito jogando o jogo. É muito trabalho quando é realidade. Fechei os olhos mais uma vez, deixando todos os meus pensamentos de lado. Era hora de recuperar meu tempo de sono que foi interrompido pelo mordomo e Penélope em meus sonhos. Penélope parecia ser uma pessoa diligente a julgar por como meus olhos se abriam tão facilmente de manhã cedo sem a ajuda de uma empregada. Isso foi uma surpresa quando você pensa na personalidade que Penélope tinha. Levantei-me da cama e fiz um leve movimento de alongamento. Nesse momento, alguém bateu na porta do meu quarto como se estivesse esperando que eu acordasse o tempo todo. Toque, toque. Por um tempo, eu sentei na cama e olhei para a porta. Foi porque eu estava curiosa para saber se o meu aviso ontem à noite tinha realmente surtido efeito. Tornou-se certo que não era o mordomo que batia porque a porta do quarto se abriu mesmo depois de um tempo sem resposta. Não aconteceu. Quem é esse? Eu finalmente abri minha boca e verifiquei quem entrou. Senhora, é Reina. Era a empregada-chefe. Parecia que meu método que usei ontem tinha funcionado. Foi um resultado satisfatório. Entre. Clique. A porta se abriu e uma mulher de meia idade entrou no meu quarto. Dormiste bem? Por que você veio? Eu vim para a senhora escolher a nova empregada pessoal. Por acaso você tem alguém em mente? Não há como haver um. Não respondi à pergunta da empregada-chefe. Então ela abriu a boca novamente para falar como se isso fosse esperado. As próximas palavras que saíram de sua boca, é claro, não foram alguém se voluntariando novamente. Se você não fizer isso, então escolha uma nova. Quem era a empregada que me serviu antes? Você está falando de Emily. Assim, Emily? Eu perguntei, fingindo ser curiosa. Ela foi demitida da mansão? Não, ela não era, mas... Então o que ela está fazendo agora? Seus olhos continham perguntas que pareciam perguntar por que eu estava fazendo essas perguntas.
Ela foi punida sendo designada a lavar a roupa por 3 meses a partir de agora, por não poder servir bem a senhora. É assim mesmo. Mas por que você está? A ansiedade começou a aparecer em seu rosto quando sua máscara de confiança começou a desmoronar. Parece que ela sabe brevemente o que aconteceu então. Ou talvez ela fosse a verdadeira agitadora escondida atrás daquela empregada. Falei calmamente, deixando essas suspeitas de lado. Diga a ela para continuar sendo minha empregada pessoal. Perdão? É desconfortável já que não tenho ninguém para me servir neste instante. Mesmo que eu escolha um, eles serão amadores até aprenderem as coisas. Se for esse o caso, o anterior que tem experiência seria melhor. Se fosse Penélope, ela não teria se dado ao trabalho de incluir essas informações extras. No entanto, como este é o meu pedido, decidi ser mais cuidadosa com este assunto. Se você entende, então eu vou pedir para você trazê-la. Vou deixar isso para você. Sorri para a empregada-chefe sem palavras, que estava de queixo caído. No entanto, senhora, o segundo jovem mestre Renaud também puniu aquela criança por seus maus-tratos à senhora. Então, você não pode. Eu a impedi de suas desculpas e perguntei. Então a boca da empregada-chefe se fechou, ficando mais uma vez sem palavras. Isso estava indo bem. Fazendo apenas 2 dias, e as pessoas nesta casa nunca fizeram o que eu disse para fazerem imediatamente. Eu tinha que repreendê-los ou avisá-los. É sempre assim? O jogo com as patentes e títulos era obrigatório num romance ou num filme. No entanto, no modo normal, não era bem assim quando você lembra como todas as pessoas na mansão apenas ouviam a heroína e faziam o que ela pedisse. Comecei a me sentir incomodada. É melhor se você apenas fizer o que eu digo quando eu lhe disser para fazer. Eu até disse vou pedir para você e vou deixar isso para você na frase. Essas palavras acrescentaram o significado de confiança e súplica na frase. Eu realmente tinha que me comportar como Penélope. Eu disse a você que isso é desconfortável. Se eu disse para você, então traga-a aqui. Ou a empregada-chefe quer me servir pessoalmente. Então eu vou trazê-la depois que eu pedir a permissão de sua graça, senhora. Foi uma declaração de que ela não faria o que eu digo até o fim. Eu ri da situação ridícula. Não, você não precisa. Vou ver o pai agora mesmo. Eu me levantei do local. Enquanto estou nisso, vou contar a ele o que exatamente aconteceu ontem em detalhes, então vou revelar que perdoei Emily. Onde está o pai agora? Senhora. Os olhos da empregada-chefe se arregalaram quando ela me viu pronta para sair a qualquer hora. O caso que aconteceu ontem foi resolvido com uma pequena punição de uma empregada, mas se eu me envolvesse, as coisas poderiam se complicar. Ela abusou do Gonyu. E um dos filhos do duque testemunhou isso. Sua graça partiu para o Palácio Real mais cedo. É assim mesmo? Então, mais tarde, quando ele voltar, vou trazer Emily imediatamente. A empregada-chefe falou em uma voz em pânico, preocupada se eu iria encontrar meu pai. Eu não fui capaz de entender a misericórdia da senhora imediatamente, sendo tão velha. Peço desculpas. Observar a donzela curvando-se não me fez sentir revigorada, mas sim amarga. Eu não ia aumentar meus pontos de fama me aproximando das pessoas ao meu redor, mas senti que a fama que eu tinha naquele momento estava atingindo o negativo. Devo trazer Emily agora, senhora. A empregada-chefe sugeriu, em pânico, mas com cuidado. Espero que esse tipo de coisa não aconteça novamente, reina. Falei com ela, pensando em como meu dia já estava arruinado. Emily entrou no meu quarto com o café da manhã na mão. Ela deve ter ouvido algo intenso da empregada-chefe porque ela apareceu logo depois que Reina partiu. Senhora, vou preparar o café da manhã. As mãos de Emily que estavam colocando a comida na minha frente tremeram muito. Ela parecia ter sofrido muito mentalmente com o que aconteceu ontem. Parecia que minha ação louca de comer a comida podre da última vez valeu a pena porque a comida nos pratos parecia boa hoje. Salada fresca e bife suculento. Parece bem do lado de fora. Eu não estava com vontade de comer, provavelmente por causa do choque que meu corpo sentiu ao comer a comida podre. Lentamente, levei a comida à boca, olhando para Emily, que estava rígida ao meu lado. Seus olhos não conseguiam encontrar os meus. Mas ela está sentindo alguma culpa. Ela provavelmente está morrendo de vontade de saber por que eu a escolhi para ser minha empregada pessoal novamente. Sem nem mesmo terminar metade da comida que me foi dada, chamei Emily. Emily? Sim, senhora. Ela, que estava imersa em seus pensamentos, saltou de surpresa ao responder em voz alta. Estendi uma mão para ela. Dê-me a agulha. O que? A agulha com que você costumava me cutucar todas as manhãs. Suspiro. Emily reagiu um segundo depois, ela percebeu do que eu estava falando. Ela inalava com força, depois se ajoelhava com o rosto pálido. Senhora, me desculpe. Me perdoe. Baque. Ela se desculpou enquanto batia a cabeça no chão.
Sério? Por que ela fez tal coisa se ia se desculpar assim? Eu me senti ridicularizada e, ao mesmo tempo, enojada por não ser a pessoa a quem ela deveria estar se desculpando agora. Senti minha mentalidade de tentar tratá-la melhor, sendo rejeitada, e quando isso aconteceu, uma voz perigosamente aguda saiu da minha boca. Você não teve notícias da empregada-chefe? Eu odeio falar de algo duas vezes. Senhora, dê-me a agulha.